Provável Palmeiras amanhã com Luan, Gustavo Gomes e Murilo, devolve o time para os 3 zagueiros e para um time que, quando perde a bola, volta com Marcos Rocha e com Vanderlan, porque o Piquerez está machucado, e forma a linha de 5 aqui atrás. Esse campeonato terminou pelo segundo turno sendo o campeonato dos 3 zagueiros. Porque dos 6 primeiros, 3 jogam assim. O Palmeiras, virtual campeão. O Grêmio variou muito. Ora 3 zagueiros, ora 4-4-2. Mas muitas vezes com 3 zagueiros. E o Botafogo terminou com Danilo Barbosa, que é um volante, fazendo o papel de terceiro zagueiro, junto com Adelson e Cuesta. Então, são 3 dos 6 classificados para a Libertadores com 3 zagueiros, incluindo o campeão, desde que o Palmeiras confirme o título amanhã. Na história do Campeonato Brasileiro, 3 zagueiros não é tradição. Campeões brasileiros com um sistema de 3 zagueiros. O primeiro, o Atlético Paranaense de 2001. Flávio, Rogério, Nem e Gustavo. Alessandro, Cocito, Adriano Gabiru, Fabiano. Faltou um. Cocito, Adriano Gabiru, fugiu um. Alex Mineiro e Kleber Pereira. Primeiro. Segundo, o Corinthians de 2005. O Marcelo Matos fazia papel de terceiro zagueiro, com Marinho e Betão. Depois, o São Paulo de 2008. São Paulo, em 2007, jogou com o Alex Silva de lateral direito. Não era sistema de 3 zagueiros, era linha de 4. O Alex Silva fazia esse movimento aqui. Ou o Breno também fazia esse movimento como lateral direito. E aí você tinha Fabão, Miranda e Júnior. Era linha de 4. Mas em 2008, Rodrigo, André Dias de líbero e Miranda. Joilson, Hernanes, Richarlison, Hugo e Jorge Wagner, Borges e Dagoberto. E agora o Palmeiras tem tudo para ser o 4º campeão brasileiro da história no sistema com 3 zagueiros. 4 campeões de 68, considerando a unificação. É muito pouco. E o Palmeiras é campeão com 3 zagueiros por causa dos últimos 10 jogos, né? Dos últimos 10 jogos, 9 vezes o Palmeiras jogou com um sistema de 3 zagueiros. Você, tal qual o Arnaldo Ribeiro, é fã do sistema de 3 zagueiros ou é hater? Você não gosta? O que você acha do esquema? Eu prefiro linha de 4. Mas Kleberson, olha só, putz. Flávio, Nem, Rogério, Gustavo, Alessandro, Kleberson, Cocito e Fabiano. Adriano Gabiru, Kleber Pereira e Alex Mineiro no time do Atlético Paranaense. O primeiro campeão brasileiro com 3 zagueiros no 3-5-2, o Geninho. E do Mário Sérgio, que dirigiu as 10 primeiras rodadas. Eu prefiro linha de 4. Mas acho que o time pode ser muito ofensivo jogando com 3 zagueiros. Não é esse o problema. Todos têm as suas opiniões pessoais, tal qual, por exemplo, com escanteio curto. É uma questão que divide opiniões Brasil e mundo afora. Você pode fazer as duas coisas também, não pode? Pode. Você pode ter um jogo, por exemplo, o Abel usou 3 zagueiros desde o jogo contra o Coritiba, mas contra o América ele entendeu que precisava mudar. E precisou mudar principalmente pelos desfalques e pela maneira que o Palmeiras chegou. A gente chegou a debater aqui, eu lembro, de primeira. Será que chegou ao fim do ciclo, está chegando ao fim do ciclo dessa geração vitoriosa do Palmeiras com o Abel Ferreira? Porque as coisas não estavam acontecendo, principalmente ali depois da Libertadores e com a eliminação. Mas ele, mais uma vez, encontrou soluções dentro do elenco. Então, isso passa também pela mudança de esquema que você falou agora na reta final, né? E pelo conhecimento do elenco. O fato de você trabalhar 3 anos com o elenco, você sabe o que cada um pode te oferecer. Você sabe que o Luan pode jogar de líbero e que o Luan pode fazer o papel de primeiro volante saindo, mudando de posição durante o jogo. E foi o que ele fez. Então, o Palmeiras jogou com 3 zagueiros, mas com um zagueiro que era muito móvel. Com o Gustavo Gomes, que podia virar lateral direito, com o Luan, que pode virar volante. Então, ele conseguia mudar o sistema no decorrer do jogo. O Luan dá um passo à frente e faz um losango de meio campo. Isso muda no decorrer de cada partida. O fato é você ter o elenco na mão. É muito simbólico você ter apenas 14 campeões com mudança de técnico de 68 campeonatos, considerando as unificações. Né? 80% dos campeões
não mudaram de técnico do início ao final do campeonato, porque isso te dá estabilidade e dá ao técnico conhecimento do elenco, para ele poder mudar uma peça de acordo com a dificuldade no jogo. Deixa eu só fazer uma correção em relação àquela reportagem anterior que a gente mostrou dos jogadores em fim de contrato. O nosso chat, sempre atento, observou bem. O Rafael Alves está falando. O Fábio do Fluminense, goleiro, está errado. Teve contrato renovado. Tem razão. O Fábio renovou o contrato com o Fluminense até 2025. Então, o Fábio não entra naquela lista ali de jogadores que está em fim de vínculo e que pode ficar disponível no mercado da bola. Obrigado ao Rafael pela observação. Chegou a hora da gente responder o seu desafio, PVC, do verdadeiro ou falso, para saber se aquela tua afirmação estava correta ou não a respeito do saldo de gols. Antes da resposta, relembre a pergunta, por favor. O Campeonato Brasileiro já foi decidido por saldo de gols? Verdadeiro ou falso? Eu opinei falso, Lavieri também opinou falso. Qual é a resposta? E depois, se tiver pegadinha, você conta para gente. A resposta é verdadeiro. E não é pegadinha. Em 1969, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians se classificaram para o turno final. Era uma final em formato de quadrangular, todos contra todos. Só ida. E na última rodada, o Corinthians foi ao Mineirão precisando vencer o Cruzeiro para ser campeão brasileiro. O Cruzeiro venceu por 2-1. E no jogo mais tarde, o Palmeiras precisava fazer 2 gols de diferença para ser campeão pelo saldo de gols. Ganhou do Botafogo por 3-1, 1 gol de César e 2 de Ademir da Guia. E foi campeão diante de 8.000 torcedores apenas no Morumbi. 3-1 deixou o Palmeiras com 2 gols de saldo, contra 1 gol de saldo do Cruzeiro. E no saldo de gols, o Palmeiras de Rubens Minelli foi campeão, com Leão, Eurico, Baldock, Nelson e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Cardozinho, Jaime, César e Pio, técnico Rubens Minelli, falecido semana retrasada, né? É verdade. Lamentavelmente, inclusive, um dos mais vitoriosos. Então, quebramos a cara no seu desafio, era verdadeiro. Mas é legal a lembrança disso, porque é o único caso, não é tirando o mata-mata, né? Porque em mata-mata ninguém foi campeão com derrota. Os campeões com derrota são o Corinthians em 2005 e o Flamengo em 2020, com derrota no jogo do título. Em mata-mata não teve, mas teve campeão no saldo de gols no mata-mata. Não estamos falando de mata-mata, estamos falando de um quadrangular que tinha 6 jogos, todos contra todos, e o Palmeiras ganhou por 1 gol de saldo. E olha que a gente foi bonzinho, hein? Desbloqueamos a resposta sem a meta de likes que o Lavieri tinha colocado para vocês. Quase vocês bateram os 500 likes aqui no nosso de primeira, mas continue se inscrevendo no canal do All Sport, deixem o like, opine no chat. Votação da enquete chegando aqui com mais de 700 votos. Quem será o rebaixado? O último, né? Porque os outros 3 já estão definidos. Bahia, Santos ou Vasco? A galera dividindo as opiniões. O Bahia tem a situação mais complicada. Além dessa situação do rebaixamento, PVC, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente pensa assim, poxa, poderia ter sido mais emocionante nessa última rodada, com alguma coisa ainda por se definir. Mas dentro do que foi o campeonato, dá para dizer que foi um Brasileirão que a gente conseguiu ver emoção até a penúltima rodada, pelo menos. Se na última não vai ter aquela imaginada, você imaginava que poderia chegar com mais emoção nessa última rodada, para além do que a gente já vai ter? Não, ele se colocou de uma maneira a ter mais emoção na última rodada. É o primeiro. Eu digo mais em relação ao título, assim, porque já ficou muito encaminhado, né, a situação do Palmeiras. Sim. Mas vamos botar a rodada desse final de semana, a gente vai ver que tem 7 jogos que valem alguma coisa. E mesmo que eu seja rigoroso em dizer que vale alguma coisa, Cruzeiro e Palmeiras vale o título e vale Copa Sul-Americana para o Cruzeiro. Perfeito. Vasco e Bragantino vale a salvação para o Vasco. Santos e Fortaleza vale a salvação para o Santos. Sim. Bahia e Atlético Mineiro vale a salvação para o Bahia e vale o título para o Atlético. Então, o Atlético vai tentar ganhar o jogo e ver o que acontece. Tem que virar o saldo maluco, mas ainda tem chance. Flamengo e São Paulo vale o título para o Flamengo. Matematicamente vale o título para o Flamengo. Internacional e Botafogo vale a classificação para a fase de grupos da Libertadores para o Botafogo. Incrível isso. Incrível. Grêmio, Fluminense e Grêmio vale a classificação para a fase de grupos do Grêmio, da Libertadores. Sim. Então aí a gente vai chegar à conclusão que não vale
Goiás e América, não tem a menor importância. Já rebaixado. Coritiba e Corinthians. Já rebaixado. Ainda vale para o Coritiba e o Corinthians. Corinthians já tranquilo. Mas o Corinthians ainda pode ficar fora da Sul-Americana, não pode? Não. Se não pode. O Santos não chega mais nele. Coritiba e Corinthians também não vale. E Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Paranaense também não vale. Sim. O Atlético Paranaense já está fora da Libertadores. 7. Eu sei que alguém vai dizer assim, mas a briga pelo título não tem mais importância nenhuma. Ok. Mas matematicamente o título se resolve na quarta-feira. Então, sim, 7 jogos valem alguma coisa. Sim. São 7 dos 10 que tem algum tipo de competitividade, dá para dizer assim. Acho até que essa classificação para a fase de grupos direto da Libertadores é o que está mais emocionante, junto com a briga contra o rebaixamento, que ainda tem 3 candidatos, faltando só uma rodada. Mas você tem aqui Galo, Flamengo, Grêmio e Botafogo, todos separados, 4 times separados por 2 pontos. Pode acontecer qualquer coisa entre esses 4 aqui, né? O Atlético pode ficar fora da fase de grupos da Libertadores também. Impressionante. E a parte você que dizer, o Flamengo não vale o título, que eu falei que vale o título, mas vale a vaga na Libertadores direta. Sim. O Flamengo é muito importante diretamente para a fase de grupos da Libertadores. E para o Atlético também. Então tem importância. São 7 jogos com importância. Como eu disse ontem, se você pegar um jogo de mata-mata, Flamengo e Botafogo, decisão de 92, o último jogo valia o quê? Foi 3-0 Flamengo no primeiro jogo. Sim. No mata-mata, você também às vezes cria no primeiro jogo essa falta de emoção para a reta final. Você vai ter 4 campeonatos, pelo menos, que o mata-mata final não. Você sabia quem era campeão antes. Então, quem é a favor do mata-mata, por favor, me diga qual mata-mata, porque houve 32 campeonatos com 32 fórmulas diferentes entre 71 e 2002. Você contou no quiz, no desafio anterior, foi 69 o ano que você falou, PVC, da resposta verdadeiro ou falso? 69, isso. Aqui no chat, o polêmico está falando, Palmeiras campeão no saldo de gols em 69, aqui no nosso chat, spamando. Não sei se foi antes ou depois da pergunta, tá, o polêmico? Você com esse nick aí está querendo polemizar ou não, mas ele está falando aqui no nosso chat. E o Cláudio Vasconcelos está lembrando de um nome que acho que a gente não citou naqueles dos jogadores que estão, talvez, que podem ser nomes para o mercado da bola. Ele está falando assim, o pessoal está meio que esquecendo do Allan Kardec, né? É um camisa 9, um atacante que já jogou por grandes clubes do futebol brasileiro. Eu lembro daquela polêmica danada que deu quando o Kardec saiu do Palmeiras do São Paulo, do Palmeiras para o São Paulo, né? Na época do Aidar e do Paulo Nobre, uma treta gigante. Isso foi lá para 2014. 14. Foi no ano da inauguração do Allianz Parque. O Kardec agora realmente numa situação bem mais discreta, se a gente pode chamar assim, mas dependendo do clube, acho que ainda é um nome que pode se apostar. É um centroavante que tem a sua história também lá, a sua ligação, né, com o Vasco da Gama no passado, e realmente é um nome bem lembrado aqui pelo nosso chat, pelo Cláudio Vasconcelos. A galera que continuou votando aqui na enquete, Bahia, Santos ou Vasco, sobre quem será o rebaixado do Campeonato Brasileiro, você deixa o like, se inscreva no canal do All Sport, já somos mais de 1 milhão de inscritos, a gente conta muito com vocês para continuar crescendo por aqui, fechado? Amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai voltar aqui no De Primeira a partir das 11 da manhã, você continua ligado conosco por aqui. O PVC vai providenciar mais desafios agora. Eu gostei dessa história do desafio, PVC. Vamos brincar disso. Vamos lembrar o bate-bola que tinha verdadeiro ou falso. Podemos ter mais vezes. Podemos ter mais vezes esse desafio. Para quem sabe, nas próximas, a galera continua opinando. Diga. É verdadeiro ou falso que o Santos disputou todos os campeonatos brasileiros? Da Série A? Brasileiros. Bom, campeonatos brasileiros é verdadeiro. Não, é falso. Por quê? O dossiê. O famoso dossiê. O famoso dossiê da unificação dos títulos do Campeonato Brasileiro. O Santos não jogou as edições de 1937, já que foi unificado, contra agosto, de 1960 e de 1967, porque a Taça Brasil era jogada pelos campeões estaduais. E o Santos não foi campeão paulista de 66 e nem campeão da Taça Brasil de 66, não jogou em 67. Em 59 o campeão foi o Palmeiras, o Santos não jogou em 60.
Então, das 68 edições do Campeonato Brasileiro, o Santos não jogou 3. Cai na pegadinha, tá vendo? Cai na pegadinha do PVC. Mas então, Considerar a quase nenhum unificação, jogou todos, então, né? Nenhum. Nenhum, né? Nenhum time brasileiro jogou todas as edições do Campeonato Brasileiro. Considerando a unificação dos títulos. Considerando a unificação. Assim como, considerando a unificação dos títulos, são 6 campeões invictos. O Palmeiras de 60, Santos de 62, 63 e 64, Cruzeiro de 66 e Internacional de 79. Mais desafios do PVC. Gostei dessa história. A gente vai ter aqui nos próximos dias e semanas no De Primeira.